Rita Garcia Pereira e Eduarda Proença de Carvalho. Boa noite às duas. Boa noite. Nós há pouco ouvimos aqui em direto a Tânia Laranjo explicar que houve alguns incidentes, nomeadamente com Carlos Severino e Vítor Ferreira, que foram ameaçados, agredidos, tiveram de ter segurança. As duas estiveram nesta Assembleia durante a tarde. Como é que foram recebidas? Eu acho que fomos recebidas com paz. Obviamente nós fomos acompanhadas, não íamos sozinhas para uma coisa destas. Já passámos por muito e continuamos a passar ainda algumas coisas e, portanto, protegemos. Mas dentro da nossa proteção, acho que connosco, concretamente, não tivemos grandes problemas. Mas antes de ir, sentiram necessidade de levar essa proteção? Sim, claramente que sim, porque imagino que os incidentes que nós vimos, em parte, acontecerem, também se teriam passado necessariamente connosco, não fosse termos ido bastante acompanhadas por queridos amigos. Em relação às declarações de Bruno Carvalho, que publicou no Facebook, foi também a declaração depois lida, ou melhor, até foi lida antes, pela irmã nesta Assembleia, diz que errou, pede desculpas aos sócios. Rita, como é que vê esta declaração? Como uma inversão de uma estratégia. A estratégia começou por ser inicialmente uma e, não tendo funcionado, vejo um pouco como a inversão da mesma. Isto é, neste momento, até do que se percebe, do que os apoiantes de Bruno Carvalho vão dizendo, o que se visa é dizer que, para se pacificar o Sporting, não podem existir sanções disciplinares, o que é completamente antagónico com o que se foi dizendo antes, e importa que se refira com o que próprio Bruno Carvalho praticou antes, porque, na verdade, no mandato dele, foram aplicadas sanções disciplinares e, portanto, inclusivamente a membros de direções anteriores. Portanto, Bruno Carvalho, peço desculpa, pede para si aquilo que não destinou aos outros, claramente. E em relação a estas palavras, concorda com a Rita quando diz que é uma inversão da estratégia ou acha que Bruno Carvalho está a ser sincero? Não, é uma inversão de estratégia. Temos que pôr as coisas nos seus tempos. Bruno Carvalho tem penalizações face a um estatuto anterior ao atual, mas face ao regulamento disciplinar que ele próprio disse que, se não fosse aprovado, sairia do Sporting. Ora, neste momento, pedir que o regulamento disciplinar, que ele próprio obrigou os sócios a aprovarem, sob pena de ele sair, ele pede para não ser aplicado. E, portanto, isto aqui é um estado de impunidade para uns e punidade para outros. Eu relembro que o Sporting tem regras e nós todos poderemos estar um dia numa situação de regra. E a regra disciplinar é uma das mais importantes para que uma instituição funcione na legalidade. Se Bruno Carvalho quer agora que as regras... Ele próprio diz que errou. Diz que errou não nos fundamentos que invoca, quanto a mim, porque esses fundamentos a mim não me interessam, porque são capiciosos, mas que errou. Então, se errou, tem que se sujeitar ao regulamento que ele próprio obrigou os sócios a aprovarem para ele se manter na direção. Portanto, obviamente que o posto está bem escrito, obviamente que o posto é muito bem pensado, não é um posto de hoje, não é um posto pensado à última da hora, como foram os postos planeado. De 23 de junho. Obviamente, claro que é um posto muito planeado. Aliás, é o posto que a irmã leu, é a sua defesa que a irmã leu na Assembleia Geral. E, portanto, a mim pouco me importa, confesso, os fundamentos ou os factos invocados ali. A verdade é que, se nós olhássemos para o final e perdoássemos, que é no fundo o que ele pede, e como todos os outros demais foram pedindo, que perdoássemos, nós tínhamos que perdoar e rasgar. Perdoar todos os para trás e todos os para a frente, portanto, Godinho Lopes tinha que entrar, Paulo Pereira e Cristóvão tinham que entrar, e não sei se haverá mais, tinham que entrar como sócios, portanto, tínhamos que despenalizar todos os anteriores, mas também tínhamos que rasgar por completo as normas disciplinares que estão implícitas nos estatutos e rasgar de vez, ou queimar de vez, o regulamento disciplinar. E eu penso que nenhum sportinguista ou nenhum sócio de uma instituição que gera milhões, que cria muitos postos de trabalho, que tem um passado glorioso no desporto e na sociedade em Portugal e no mundo, aceitará isso de bom grado.
Eu gostava que nos ajudassem a explicar aqui um pouco a questão relacionada com o facto de, independentemente do resultado desta Assembleia, Bruno Carvalho não recupera, pelo menos no imediato, a condição de sócio. Tanto quanto eu sei, Bruno Carvalho está também suspenso preventivamente ao abrigo de um outro processo que se encontra, tanto quanto eu sei, a correr. E no qual arrisca até a expulsão. Sim. Tal e qual como foi a recomendação feita pela Comissão de Fiscalização, da qual eu tive a honra de pertencer, e que foi presidida pelo Henrique Monteiro. E, portanto, mesmo que ele vença esta Assembleia Geral, permanecem por aferir os comportamentos que eu, por acaso, até entendo que são mais gravosos que estes que estão aqui em causa, que ele teve posteriormente. E, portanto, não bastará o resultado desta Assembleia Geral. Terá de haver, pelo menos, 2 vitórias em Assembleias Gerais. E já não vou falar, eu perdi um bocadinho a conta, mas foram dezenas de providências cautelares apresentadas por Bruno Carvalho que foram todas perdidas. Então, na prática, nós podemos dizer que hoje vai ficar tudo na mesma? Na prática, muda a qualificação da suspensão. Deixa de ser uma suspensão efetiva, mas manter-se-á sempre a segunda do processo disciplinar, porque a suspensão preventiva que foi decretada ainda pela minha comissão era condicionada a esta ser levantada. Se esta fosse levantada, entrava em vigor a segunda. Portanto, hoje, mesmo que Bruno Carvalho e os demais membros do Conselho Diretivo vençam à Assembleia Geral, isto é, que os sócios entendam que os comportamentos em causa não merecem qualquer punição, no fundo é isto que se discute. É uma punição ou nenhuma punição. Se ainda assim entenderem isto, existe a suspensão preventiva que está escrita. Que esta, saberás melhor do que eu, mas que os factos em causa nestes recursos, nestes que estão a ser validados ou invalidados, têm a ver com factos anteriores, inclusive à Assembleia Geral de 23. Sim. Pós 23 existiram muitos outros factos. Eu recordo que foi, salvo dia 23, que já foi muito falado, mas recordo um facto profundamente penoso em relação ao Sporting, à sua imagem e aos danos que poderia ter ocorrido não fosse rapidamente desfeita a situação, que foi quando Bruno Carvalho, eu não recordo o dia, eu sei que estava no Sporting, em agosto entrou dizendo que era o presidente do clube e comunicou inclusive aos bancos e à CMVM. Isto é de uma gravidade tremenda para quem tem que pagar salários e para quem tem que gerir um clube como o Sporting. E solicitou inclusivamente aos bancos que não aceitassem proceder a transferências pelas pessoas que integravam a Comissão de Gestão, inviabilizando todo e qualquer, ou visando inviabilizar todo e qualquer pagamento, com as consequências que isso teria para o Sporting Clube de Portugal. Vamos ver o que é que os sócios do Sporting decidem hoje. Obrigada, Rita Garcia Pereira, e também Eduardo Proença.